Olá, prosseguindo no estudo sobre o Reino dos Céus, neste vídeo vamos examinar Mateus 10, versículo 7. É o seguinte: E indo, pregai dizendo, é chegado o Reino dos Céus. Em outra tradução, o Reino dos Céus está próximo. Jesus falava assim para os 12 discípulos que ele tinha escolhido. Então, orienta esses 12 para, então, pregar o Evangelho, mas dar destaque para avisar a todos que o reino dos céus está próximo, ou é chegado o reino dos céus. Antecede este momento em que Jesus dá esta orientação para que eles vão para pregar o Evangelho, há um contexto seguinte. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda enfermidade e todo mal. Daí ele relaciona os nomes dos 12. É o seguinte: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, neste momento, ele fala: E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Ou o reino dos céus está próximo. Então veja que ele, após ele dar uma série de ensinamentos a estes discípulos que ele escolheu, haja vista que nós estamos aqui no capítulo 10 de Mateus, os versículos 5, 6 e 7, está ali o conteúdo do Evangelho. É o Sermão da Montanha. Não só ali, evidentemente, mas para todas as situações que eles vivenciaram próximo de Jesus, enxergando tudo que ele fazia, tudo que ele falava. Então, esses 12 que o seguiam por toda parte já sabiam o que era o Evangelho, de ouvirem várias vezes Jesus falando. Então, eles tinham já um conteúdo, uma base para divulgar. Além do que, é preciso dizer que esses 12 que caminhariam ali por Israel, divulgando nas pequenas cidades e aldeias o Evangelho de Jesus, não é? E dizendo que o reino dos céus está próximo, ou que é chegado o reino dos céus, dando destaque a este aspecto, eles então foram para locais onde eram os judeus. Os gentios que não conheciam nada do ensinamento hebraico, né, desde Moisés, profetas, e os samaritanos que tinham se afastado do ensino central do Antigo Testamento, eles então poderiam falar com aquelas pessoas que já tinham ouvido, estavam familiarizados com os ensinos de Moisés e dos profetas e acolheriam com facilidade os ensinos, ainda que de maneira mais precária do que Jesus,
trazido pelos discípulos. Por isso ele diz: não entreis na cidade dos samaritanos e nem entreis para os gentios, somente para os judeus. Não é? E é interessante notar que Jesus deu a eles poder para expulsar espíritos obsessores, que ele chama aqui de espíritos imundos. Eles não iam conversar com os espíritos como nós geralmente fazemos nas casas espíritas atuais, mas eles apenas os expulsariam. E também para curar toda enfermidade e todo mal. Então, esta atividade de expulsar espíritos maus, espíritos obsessores, curarem enfermidades, curarem os males, isto causava um grande interesse das pessoas, que é o que Jesus fazia. As pessoas eram atraídas até ele por causa das suas dificuldades, e sendo atraídos, ouviriam o Evangelho, o ensinamento. Esta é a atribuição que Jesus deu aos seus discípulos. E eles, portanto, estariam acompanhados, com toda certeza, de espíritos protetores e orientadores, os chamados Espírito Santo, espíritos elevados que acompanhariam a cada um deles, inspirando-os e protegendo-os naturalmente por todo o caminho, para dar a eles as primeiras experiências de divulgar o Evangelho. Tarefa essa que caberia a eles após Jesus ser crucificado, como de fato aconteceu. Só que daí eles enfrentaram grandes dificuldades, divulgando o Evangelho não só para os judeus, como também para os gentios, para os samaritanos e por toda a terra. Estavam sendo, nesse primeiro momento, preparados por Jesus para fazerem aquilo para o qual foram chamados. Esses 12 líderes, embora com a queda de Judas Iscariotes. Então, o que tem de importante dar esta ênfase que Jesus deu aqui, é chegado e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Certamente, os judeus que já conheciam o Antigo Testamento, Moisés, os profetas, já tinham uma ideia a respeito do reino dos céus, do céu, enfim, e que os céus viriam com a vinda do Messias. Mas o que isto quer dizer? O reino dos céus é o despertar da pessoa para aquilo que ela tem de espiritual, que advém de si como o espírito está em estado adormecido no íntimo da mente. Então, quando se ensina o Evangelho, é como se o interesse das pessoas se voltassem para o reino de Deus, para o reino do Espírito. É como uma semente lançada em terra boa. Porque o Evangelho é esta semente que nos leva naturalmente para o reino dos céus. É que nós somos espíritos e o Espírito está em perfeita comunhão com Deus, nós como Espírito. Somente que quando encarnados na situação de personalidade, nós somos norteados principalmente pelas coisas do mundo. Defesa da própria vida, todas essas coisas, instintos, a briga e a luta pela sobrevivência, esses esforços do mundo material, que domina totalmente os interesses, a procriação e tudo mais. Mas com as notícias do Evangelho, abre-se na mente, no coração, o interesse por algo para além destas fronteiras do mundo. E começa então a se desenvolver no íntimo das pessoas
este reino de Deus que vem da própria consciência, não é? Então, é como lançar as sementes. O Evangelho são essas sementes, o semeador é Jesus. E aqueles apóstolos fariam também este papel de semear estas sementes que haveriam então de germinar quando a terra é boa e crescendo dar frutos a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. O que quer dizer isto? É que o reino dos céus vai tomando conta de nossa mente, de nosso coração, de nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes. E nós vamos passar a viver prioritariamente pelos impulsos que nos vêm da consciência, superando os impulsos que nos vêm do ego, que é então o que estava no momento predominante. Com a vinda do Evangelho, é a semente na terra do coração humano, que vai então germinar, crescer, dar uma árvore com frutos, etc. Fruto significa atitudes condizentes com o Evangelho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, de maneira natural. Após essas orientações, por isso é que Jesus fala, indo, dizendo, é chegado o reino dos céus. Isso já desperta no coração de cada um esta questão do reino dos céus, afastando a mente, ainda que temporariamente, do reino do mundo, adentrando pelo interesse para o reino dos céus. Na sequência, Jesus dá uma série de orientações para seus discípulos, após ele dizer, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Ele diz ainda mais após esta frase, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Porque está falando do reino dos céus. Eles não estão fazendo essas coisas, curando enfermos, limpando leprosos, ressuscitando mortos, expulsando demônios, para benefício pessoal. O benefício pessoal é um benefício segundo os interesses do mundo. Eles não podiam estar falando do reino dos céus e divulgando com as suas atitudes o reino do mundo. Seria um contrassenso. Então, de graça recebeste, de graça dai. Recebeste o quê? Voltando lá no versículo 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus deu-lhes poder. Aí ele fala, de graça recebestes, de graça dai. Interessante, né? E aí ele prossegue nas orientações de conduta que seja condizente com a ideia do reino dos céus, e não o reino do mundo, que predominava em toda parte. Ainda hoje é assim na maior parte das criaturas. Ele fala, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. São coisas desse mundo. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela é digno, seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se alguma casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja, não levar mágoa, não levar rancor, nada.
Isso tudo nós podemos ver que são atitudes, comportamentos, não só de gestos, de palavras, de atitudes, mas também de comportamento mental, de acordo com o ensino, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Tudo isso que Jesus está orientando é condizente com o reino dos céus, não com o reino do mundo. Eles precisavam divulgar o evangelho, não só pela palavra, mas pela conduta, pelo comportamento. E ainda ele prossegue: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, não é? Que não os receber, né? Porque se não os recebe, eles não recebem a notícia do reino dos céus, permanecem presos ao reino do mundo, e aí então sofrem as consequências próprias do reino do mundo. E finalmente, destaquei o seguinte: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Olha a série de orientações absolutamente condizentes com aquilo que eles iam ensinar. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Isso vale para hoje também, para todos nós, seja na família, seja na sociedade, seja na sua vida consigo própria, formulando os próprios pensamentos e tudo mais. Não é? Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos no estudo do Reino dos Céus, agora em Mateus, capítulo 11, versículos 11 e 12. Mateus 11, versículos 11 e 12. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.